qual é a trilha, qual é o caminho para que possamos chegar nesse lugar em que nós conhecemos não só a provisão de Deus, mas o Deus que provê. E olhando para a vida de Abraão, nós vamos ver que ele nos deixou uma trilha. Gênesis 22:1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Por que Deus nos prova? Por que muitas vezes temos a tendência de pensar que todas as vezes que as coisas não acontecem como nós esperávamos, diante da adversidade, da contrariedade, nós sempre temos uma tendência a achar que estamos sofrendo um ataque do diabo, ou que há uma conspiração contra nós, que Deus está contra nós, que o mundo está contra nós, que tudo está cooperando para nos derrubar, para nos destruir. Nós estamos falando aqui de um Deus que pôs Abraão à prova. E essa aprovação em que Abraão foi colocado é uma resposta ao chamado de Deus. Deus chamou Abraão, e Abraão respondeu ao chamado de Deus. E Deus colocou Abraão em prova depois que ele respondeu o chamado de Deus. Então existem dois tipos de provação. Existe a provação, que é uma resposta ao chamado de Deus, do Deus que te pega pela mão e te leva ao lugar chamado Deus proverá. E existe a provação, que ela é resultado justamente do fato de você ter largado a mão de Deus. A prova que você está passando como resposta a um chamado de Deus, ou a dificuldade que você está passando por ter abandonado Deus. Porque existem coisas que nós começamos a fazer sozinhos e depois queremos que Deus resolva tudo. Agora existem coisas que Deus está fazendo em você, e aquilo que Deus começou a fazer em você, Ele mesmo é fiel para completar. Deus não termina o que Ele não começou, mas tudo que Ele começou, Ele termina. É o começo e Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega. E o Deus que começa é o Deus que termina. A dificuldade que você está passando, a adversidade que você está passando, ela é resultado de um chamado de Deus, assim como Ele fez com o próprio Filho, que cheio do Espírito, foi tomado pela mão pelo próprio Espírito e levado ao deserto para ser provado. Ou a provação que estamos passando é resultado justamente da nossa rebelião, do nosso abandono, da nossa tentativa autônoma e independente de tentar construir um mundo em que Deus não faça parte dele.